Olá, povo de Deus! Nós estamos aqui na Casa Paroquial, dia 25 de abril, dia em que nós estamos postando esse nosso programa, o programa sobre espiritualidade, uma proposta da paróquia para que possamos crescer nisso também. Às quartas-feiras é doutrina, é o catecismo da Igreja Católica, e aos sábados é o assunto, vários temas sobre espiritualidade. Tá bom? Então seja bem-vindo a esse programa, que tenhamos todos um bom proveito. E nós acolhemos com muito carinho, o doutor Albino, que está conosco para falar sobre oração, que faz parte da espiritualidade. A espiritualidade é algo maior e a oração faz parte. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Muito obrigado, Padre. Muito obrigado pelo seu convite. E a gente espera ser útil nessa palestra, nesse bate-papo. Eu sou do Rio de Janeiro e a minha experiência em oração, em espiritualidade, tem sido eminentemente na espiritualidade de Santo Inácio de Loyola, na espiritualidade ignaciana. Ótimo. Doutor, o senhor trabalha em qual área mesmo? Pode falar para nós? Eu faço medicina do trabalho e atualmente ultrassonografia. Eu me formei pelo Rio, no Rio de Janeiro, no ano de 1982, então há cerca de 38 anos, 57 para 38. É da paróquia Sagrada Família. Sagrada Família. Isso. O Albino, o doutor Albino, ele participa conosco também da Comissão Sociopolítica da Diocese. Temos uma caminhada de uma longa data, né? E eu trouxe aqui para contribuir conosco nessa reflexão. Não é mesmo? Muito obrigado desde já. Eu convido você então, na sua casa, a rezar um pouco. Oração é o tema de hoje. Então, oração não só se fala, mas se vive. Se vive, então a gente pode falar alguma coisa da experiência vivida. Então eu convido cada um de vocês que estão aí, a estarmos em silêncio, um minuto de silêncio. Apesar do latido do cachorro, dos barulhos que tem, porque estamos numa gravação livre aqui na Casa Paroquial. Então faça um pouco de silêncio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, Albino, deixe-me chamá-lo assim pela nossa proximidade. Oração, o assunto é oração. O Catecismo da Igreja Católica fala sobre oração, e quando fala de oração, fala do Pai Nosso, diretamente, né? Eu tenho para mim, a oração do Pai Nosso, em primeiro lugar, é a palavra de Deus, que é um texto bíblico. O Pai Nosso é palavra que saiu da boca de Jesus. Então, antes dele ensinar, ele já rezava para o Pai, sempre rezou. Jesus, sendo Deus, feito homem, tinha necessidade da oração. É muito importante isso. E o Pai Nosso, ele é extremamente uma metodologia muito prática, voltar primeiro para Deus, depois voltar também para o irmão. E o mais importante ainda é que é uma oração muito simples. Se alguém, assim, muitas pessoas, Padre, qual que é a oração forte que podemos fazer? Eu já logo falo assim, vamos rezar o Pai Nosso. Uma oração forte, não é mesmo? Então hoje o assunto é oração, que faz parte da espiritualidade. Eu entendo assim como oração, e a palavra oração, né? Ela é exatamente o falar, né? Uma das raízes é ois, né? O falar. E esse falar com quem? Né? Com um ser transcendente que a gente acredita. Nesse caso da fé católica, da fé cristã, é um Deus que a gente acredita, então, três pessoas e um só Deus. O cristianismo, o judaísmo e o islamismo são religiões, então são modos de religar o homem a Deus, religiões monoteístas. O específico do cristianismo é que esse Deus, ele nos aparece, nos é colocado como três pessoas, revelado como três pessoas, Pai, Filho e o Espírito Santo. Essa oração é interessante, que então é o falar, então o humano, o imanente como transcendente, né? Como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, segundo a nossa fé cristã.
E esse falar é um momento, né? É um momento, e esse modo como a gente fala, a gente então entende como é espiritualidade, né? Essa oração é uma oração que, como Deus nos criou, com 2 orelhas e uma boca, deve ser um momento de muito mais de atenção, de escuta, e muito menos de fala, também de fala, né? por vários motivos, né? Nós podemos dizer então que a oração era mais, é um falar com. O falar com é um diálogo. Um diálogo. E diálogo requer relação entre 2 pessoas ou mais, né? A oração, ela fica sendo, em primeiro lugar, uma graça de Deus, porque Deus é quem provoca isso, o desejo do ser humano, mas antes de tudo é Deus que vem ao encontro do ser humano, não é mesmo? E Deus que tem sede do ser humano, da sua criatura, que mendiga o amor da criatura, e a criatura corresponde também no diálogo. Agora, é diálogo, então o diálogo é fala e escuta, né? Fala e escuta. Bem que você falou. Exatamente. Nós temos que estar preparados, principalmente em esse momento de escuta, né, para que aquele que o transcendente, aquele que é o centro de nossas vidas, né, ele nos fala. Agora, esse ouvir e esse diálogo, ele tem que nos remeter à vida. Então, oração, a gente pode colocar como orar e ação, né? Se não nos remeter para a vida, transformação pessoal, transformação social, ela não tem muita validade, não tem muito porquê. Esse diálogo é um diálogo como Jesus fazia, ele fazia as suas ações, né? Mas também se retirava para um deserto, para um lugar em que ele também qualificou em Mateus 6. Quando você estiver orando, falando com o Pai, vai para o teu quarto, fecha, fala com o Pai o mais silencioso possível e ouve o que o Pai quer colocar de você, né? Então é assim que Jesus fazia, a gente vê isso em vários momentos. Albino, nós nos percebemos como pessoas, estamos vivendo esse momento agora aqui na consciência humana e nós sabemos o que estamos percebendo. Mas a fé nos leva a perceber que existe uma realidade além de nós, Deus. Agora, nós podemos ficar presos na nossa realidade humana e preocuparmos somente no que nós percebemos. Mas a realidade de Deus, costuma-se dizer até, né, que Deus está presente em nossa vida mais que nós em nós mesmos. Então, eu vejo que é tão importante na vida de oração a relação entre 2 pessoas. Então, é a ação de Deus e uma ação do ser humano, ou reação. E daí Deus que se coloca diante do ser humano com amor, né? E nós nos colocamos na confiança, no amor e na fé diante da realidade que vivemos. Agora, existe um risco de orar pensando que vou mudar o jeito de Deus pensar e agir. É mesmo? É um risco, como se fosse uma coisa mágica. Nesse sentido, o que eu entendo, pelo menos, falando desse momento de espiritualidade, que é exatamente o diálogo, né? Que é mais o ouvir do que falar entre o ser humano e o transcendente, é perceber o que é esse transcendente, né? Como ele é, né? O que ele nos revela para que a gente possa ser semelhante a esse ser transcendente. Que é a pessoa de Jesus. Que é a pessoa de Jesus. Vemos o humano, né? Antes de Jesus nascer entre nós, Deus era um Deus tão distante que se manifestava até com sinais, símbolos, trovões, nuvens, uma linguagem bíblica. Agora é um Deus feito gente e que viveu a humanidade intensamente. Foi o homem de verdade que morreu, ressuscitou, como celebramos há um pouco tempo atrás, na Semana Santa e na Páscoa, né? Então é um Deus próximo, mas mais próximo do que a gente pode imaginar. Senão a nossa vida espiritual fica somente a partir do que nós sentimos, ou a partir das nossas carências, né? E a oração é entrar em comunhão com a vontade de Deus, né? Como Jesus fez, né? Exatamente como o senhor falou, no tempo de
Deus, o Pai, enviou o ungido, o Cristo, né? Agora, esse ungido Cristo, ele teve carne, né? Ele foi homem, chamou Jesus. E nós temos nas passagens dos evangelhos, né, o que Jesus foi como ser humano. Então, se nós tivermos um momento de oração, em que a gente tem que ouvir o momento transcendente, a gente tem que colocar muito, como você falou também, como que já é o nosso centro de nossa vida, Jesus, né? O que foi esse Jesus, né? Que é o Cristo, né? E a espiritualidade ignaciana é muito interessante, Padre Júnior, que ela, em alguns assim, exercícios, né, espirituais de Santo Inácio, a gente coloca muito a nossa inteligência, a nossa criatividade, a nossa memória sobre um texto ou sobre uma situação descrita no texto bíblico, né? E a gente pode então perceber-se claramente em oração como Jesus agia, como Jesus era, né, como é, né? E exatamente isso tem que ser vida para mim e transformar-me e fazer com que eu transforme os outros, né? Os outros e as estruturas da sociedade. O método ignaciano, ele trabalha a questão dos sentidos, da imaginação, preparar o corpo, preparar o ambiente para a oração, né? Mas também a espiritualidade ignaciana, cristã, né, evangélica, leva-nos a não sair da realidade que a gente vive. Jesus não esteve fora da realidade. Há risco de pessoas e grupos quererem viver uma espiritualidade fora da realidade. Seria alienação, fora da realidade, né? Quando você fala assim de usar inteligência, etc., eu gosto muito da oficina de oração também, que mostra as modalidades de oração, né? Meditação, leitura, reflexão, contemplação, o silêncio. Mas quando a pessoa está no mercado de peixe, ela pode também viver oração? Porque oração é um método, um momento, mas a oração pode ser vivida numa vida concreta. Uma mãe, por exemplo, que está com 5 filhos pequenos. E ela fala, padre, não consigo arrumar um tempo para rezar, mas é claro, poxa vida, como que vai dar conta de 5 filhos pequenos e nem dorme direito? Mas a maneira que ela vive a sua maternidade, o companheirismo com o pai dos seus filhos, a sua fé, a sua confiança, a sua percepção, o seu discernimento é espiritualidade também. Corremos o risco de falar que então não precisa rezar, não, temos que ter momento de oração, momento pessoal e comunitário, mas sabendo que se eu rezo não quer dizer que eu vivo bem espiritualidade, mas se eu rezo bem, eu vou viver bem a vida, e a vida, nós somos seres espirituais, por incrível que pareça, né? Temos a dimensão espiritual em nós. Então, espiritualidade é a maneira que eu encaro, que eu enfrento, que eu busco uma sabedoria que vem de Deus, né? É verdade, Padre. Se a gente perceber nos evangelhos, né, Jesus veio para anunciar o reino de Deus. E se acreditarmos que o reino de Deus é uma situação muito transcendente, né, muito de lá, a gente vai viver uma coisa agora e depois viveremos o reino de Deus de lá, isso já é uma coisa que está ultrapassada. O reino de Deus é desde aqui e agora, Padre, como o senhor sabe melhor que eu, né? Então o reino de Deus são as ações, a vida, como o senhor falou, né? Que a gente tira desses momentos de escuta e pouca fala para a nossa vida cotidiana. Inácio, inclusive, né? Ele é muito conhecido como aquele contemplativo na ação, daquele que busca Deus em todas as ações, em todas as suas ações diárias, né? Simples, singelas, mas ele procura ver o que Deus quer da vida dele e dos outros nessas ações diárias. Essa mulher, no seu trabalho diário, né, de labuta, ela já está rezando, ela já está fazendo a sua vida sob a ótica, né, misericórdia da Trindade. Veio uma imagem agora tão simples, tão antiga também, do rastro na areia, né, que a pessoa está caminhando com Deus, tem passos de 2 pessoas, daqui a pouco tem de uma só no momento de sofrimento, e a pessoa fala, você me abandonou, no momento de sofrimento, não, eu te carreguei. Então a vida espiritual é esse estar diante de Deus, diante do mistério, e viver a vida a partir disto, de acreditar no reino de Deus, na dinâmica do reino.
E daí o dia a dia da vida vai encontrando sentido, inclusive no sofrimento. É verdade, Padre. Paulo coloca uma passagem, que não me lembro bem agora, sobre limite, né? E que chega um momento assim que a gente então vê assim a trindade, né? Tanto em oração específica, oração na vida, né? Tão forte, tão assim comum, que a gente percebe que não é mais aquela pessoa, não é mais Paulo, mas não é nem mais Albino, né? É esse Paulo ou esse Albino completamente embevecido, completamente perpassado, totalmente assim, mergulhado na Trindade. Então acaba sendo, como Paulo colocou, Albino em Cristo, ou Albino em Trindade. E aí realmente é uma situação que a gente pode perceber, apesar do pecador, né? Apesar do pecado, apesar de toda a situação, sobreabundante, tem em sua abundância a graça de Deus no dia a dia, no cotidiano. Perfeito. Quando Paulo fala, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, ele falou isso escrevendo uma experiência que eu tinha vivido um bocado de experiência, inclusive de desânimo, mas também de confiança. Não foi logo no começo que Paulo tirou essa conclusão. É uma experiência concreta. Foi abandonado, foi julgado pela comunidade, foi expulso pela comunidade, foi perseguido pela própria comunidade, pelos judeus que estavam vivendo o cristianismo naquele momento. Foi comparado com Apolo. Apolo fala melhor do que você, nós queremos seguir Apolo. Então os líderes que falam bem, e São Paulo era gago, e não tinha uma retórica, não falava bonito, mas ele vivia aquilo. Então é um perigo a gente correr atrás de pessoas que falam bem, é um risco, pensando que isso é vida de fé, de oração. Pode ser, mas não é o falar bem, mas é o viver bem que é importante, né? É verdade, Paulo. É verdade. Concordo com o senhor. Perfeitamente. Oração. A oração, então, é um caminho que cada um faz. Vimos isso semana passada com o Marco Aurélio. É um caminho que cada um faz. No entanto, a oração tem que ser experimentada. Não pode ficar na teoria, né? É igual o amor. Eu quero te amar, eu quero te amar. Eu amo ou não amo? E a oração não é apenas um sentimento, é um risco, né? Como a fé, como o amor, não é sentimento, é uma decisão. É uma decisão que eu tomo, eu invisto a minha vida na verdade que eu acredito. E a oração é importante. Tem um livro, A Arte de Parar. E esse livro medita assim, que eu preciso parar. E daí o autor começa a falar que é bom parar um ano. Quem consegue parar um ano? Difícil, né? Talvez um ano sabático aí de alguém, mas não vai parar. Um mês. Um mês. Mesmo que você tire férias de um mês, você não fica só para uma coisa, para a revisão da vida. Então, uma semana, um dia, 1 hora, e o autor vai para 1 minuto. Ele vai para minutos e segundos, que aquele momento de parada pode ser suficiente para que a pessoa decida um novo rumo na sua vida. E ele indica um exemplo de parar no semáforo vermelho. Está parado ali, ele pode pensar, vou pegar a direita ou a esquerda. Então, a arte de parar, a necessidade de parar, isso é oração. Mas o parar com o corpo, com a vontade, com a inteligência, diante do mistério, para reorientar a vida. Não é mesmo? É muito interessante isso. É verdade. Tudo isso, como você falou, né, isso é a ótica do exemplo, né, que é exatamente o transcendente. Né? Para nós, assim, o cristão, quer dizer, muito na figura de Jesus histórico, né, que é o Cristo. Né? Então, como Jesus foi, né, se colocar isso muito em oração, a gente vê muita face do Pai, através da face de Jesus, nos escritos do Evangelho. Né? Nós temos muito presente em nosso povo a devoção popular, né? E tem muito valor. Por exemplo, há lugares que não tem missa, por exemplo, e o povo tem lugar que não tem missa, às vezes é uma vez por ano, e o povo se reúne num local, numa igreja que seja, ao redor de uma devoção ao santo e também da palavra de Deus, a escuta da palavra, mas a devoção aos santos, as orações populares,
tem muito valor. O nosso povo busca nas devoções populares uma espiritualidade, Sagrado Coração de Jesus, Jesus misericordioso, o terço mariano, etc, etc, etc. Tem seu valor e ajuda muito. No entanto, precisa fazer a experiência concreta, pessoal. A oração é você estar diante do mistério, pessoalmente ou comunitariamente, e diálogo e escuta. Então, se eu rezo o terço todos os dias, pode me ajudar a ter um encontro com Deus. Se eu vou à missa todos os dias, pode me ajudar, mas pode também não me levar ao encontro com Deus. O padre que preside a Eucaristia é chamado a fazer experiência do sacramento, mas posso não estar fazendo experiência do sacramento naquele momento. Então é muito existencial. É a pessoa envolvida com aquele mistério. Por isso as modalidades de oração, do silêncio, da concentração, do preparar o corpo, é tão necessário para que a gente possa se concentrar. Mas no momento de agitação da vida, saber também que Deus está presente e ilumina. E eu recebi de Deus uma inteligência humana para também saber discernir, perceber o que é bom e o que não é. Eu estou falando, eu tenho em mente, esse tempo agora de isolamento, a gente vai para a rua exclusivamente para dar umas voltas. A gente precisa, eu tenho sentido bastante essa necessidade, quase que diariamente, né? Então faço lá as voltas, 45 minutos, 50, né? E num desses dias, já há um tempo, né? Mais de uma semana, 10 dias, me veio uma situação, eu vou rezar, quer dizer, já rezar o terço, né? Eu vou colocar em cada um dos mistérios um olhar misericordioso do Pai. Então coloquei, Padre, assim para mim, né? E eu tenho feito isso na caminhada. Primeiro mistério, essa relação com Deus. Então eu questiono, como é que está essa relação com Deus, onde ela está me levando, quais são os frutos, né? O que é que eu preciso melhorar. E da mesma forma, no segundo mistério, a família, no terceiro mistério, próximo, fora a família, no quarto mistério, a ciência, o estudo, né? E o quinto mistério, o trabalho. Eu tenho colocado, como o senhor falou, é um terço, só que um terço voltado para a vida. E com o questionamento, à luz do Espírito Santo, como o senhor falou muito bem, né? A gente não somos nós, é o Espírito que nos leva para a santidade, né? Para a transcendência. E aí, à luz desse momento, eu revejo, procuro rever e tentar, né, colocar novos frutos, né? Nesse momento de oração, nesse momento de terço. São Paulo fala que nós devemos nos deixar ser conduzidos pelo Espírito. Significa o movimento do Espírito de Deus dentro do nosso movimento também. Porque o ser humano, sobretudo a mente, né, fica no movimento agitado. Então é o movimento de Deus com o meu movimento, com a minha realidade. Deus nunca força a realidade humana. Tem até uma frase na Teologia da Graça, quando eu estudei há um tempo atrás, que diz assim, que Deus não toca flauta em piano. Então o som da flauta é o som da flauta, no instrumento flauta. O piano tem seu instrumento próprio e tem seu som próprio. Quer dizer, Deus não força a realidade humana. Ele toca a realidade humana, ele aproveita de toda a realidade humana, inclusive a limitação, e quer fazer comunhão conosco e nos redime. Então, a graça de Deus não força. A frase teológica é assim, que a graça, ela antecede a natureza, mas supõe a natureza. Ela supõe a natureza. Então, Deus não fica forçando natureza nenhuma. Aliás, ele assumiu a nossa natureza humana para transformá-la, né? É isso. Então, oração. Então, vamos olhar aqui, Albino. Espiritualidade, ela é então macro, é algo maior. A oração faz parte da espiritualidade. Esse é o tema central nosso, né? Daí nós podemos olhar a espiritualidade que tem a vida conjugal, no trabalho, na vida social, como jovem, como homem, como mulher, porque
O homem tem uma maneira de perceber Deus e a vida, a mulher tem outra maneira. Um ajuda o outro a perceber Deus de uma forma diferente. Então, espiritualidade é a vida, e a oração deve fazer parte da nossa vida. Então, a oração porque podemos ter religiões não cristãs que têm os mantras e que têm uma concentração, que têm uma maneira de perceber um ser superior. Mas nós estamos falando aqui do cristianismo. Então é a relação com a pessoa de Jesus Cristo que revelou o Pai, revela constantemente na ação do Espírito. Então a nossa fé é trinitária, a nossa espiritualidade deve ser trinitária. Não é mesmo? Você falou muito bem, a gente há pouco tempo, umas 2 semanas, nós rezamos a Bom Samaritano. Quer dizer, assim, a fraternidade, a solidariedade é uma situação geral, não é do cristão. Qualquer uma pessoa de qualquer religião, sendo ser humano, ela tende à solidariedade, fraternidade, não sei, mas pelo menos solidariedade. Mas em nome de quem o cristão faz essa fraternidade, é que é o que faz do cristianismo. Ele faz isso em nome de Cristo. Cristo fez isso por cada um de nós, então nós somos levados pelo Espírito a fazermos a mesma coisa. Então, na pessoa de Cristo. Na pessoa de Cristo. Na sua mensagem, no seu modo de ser. Albino, nós estamos aqui há mais de 25 minutos conversando, já com todo o nosso programa, e precisamos chegar na conclusão, né? Precisamos concluir e terminar esse programa, que pena, mas tem muito assunto para tratar, né? Depois que você faz as suas considerações finais, eu queria dizer assim que Deus é muito simples. Deus é muito simples. Sejamos simples diante de Deus, diante da vida, que isso transforma a nossa vida mais otimista, mais alegre e mais realista também. Mas a simplicidade. Jesus disse lá, tem um texto bíblico, né? Nem todo aquele que fala Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. É tão simples, mas tão desafiador ao mesmo tempo. A oração é simples. Entre 2 amigos, que até se for necessário briga, mas briga porque tem confiança, porque tem uma reciprocidade. Com Deus também, uma relação de amigos, entre amigos. Suas considerações. Em primeiro lugar, eu agradeço pela oportunidade e espero que a gente tenha feito um serviço. A gente, dentro da espiritualidade, dentro do Evangelho, e na experiência que a gente tem como espiritualidade na cena, a gente vê muito 2 verbos, amar e servir. E para que finalidade? Para a maior glória de Deus. Isso é o que caracteriza a espiritualidade naciana, dentre outras espiritualidades. E isso eu tenho aprendido desde a minha juventude, Padre. Isso eu posso colocar para o senhor desde os 19 anos, junto com a minha esposa Emília. Nós participávamos de uma comunidade, como espiritualidade naciana, e o que a gente aprendeu e foi assim, se situando na luz da fé foi exatamente em se amar e servir no maior serviço. E a gente espera que cada um de nós faça isso, em momentos específicos e em momentos de vida cotidiana. E a gente espera que os irmãos e irmãs também realizem isso, porque assim estarão se realizando como pessoas, como seres humanos. Muito obrigado pela sua presença aqui, eu fico muito feliz mesmo, Muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado. Então, seja pessoalmente ou comunitariamente, exerça, viva, experimente momento de oração e tenta sentir e perceber o andar da vida, nos acontecimentos, nas pessoas, nas situações, a presença de Deus, perguntando para mim mesmo, o que eu devo fazer se Cristo estivesse nesse momento agora? Então eu vou agir na pessoa de Cristo, olhando a realidade da vida. Isso é muito importante. Então, exercitar constantemente, como uma caminhada que eu falei semana passada. Exercitar constantemente, sabendo que todo exercício leva a um benefício. Então, enquanto podemos caminhar, caminhemos na vida espiritual e na vida humana. Então, Deus te abençoe e dê muita paz para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.